Hello, everybody. So I'm back again for Resilience Talks for the sixth one. So today I have the great Paulo Padilha. It is a musician from Brazil. So now I will talk in Portuguese. It's our language. Olá, Paulo. Tudo bem? Muito obrigado por ter aceito o meu convite. Eu é que agradeço o convite. Muito bom a gente estar junto de novo aí, depois daquele encontro em Lisboa, né? É verdade, é verdade. Eu posso contar um bocadinho. Eu conheci o Paulo assim de uma forma completamente fortuita. Entrei num bar em Lisboa, na Baixa de Lisboa, com a Marta, com a minha mulher, por acaso estávamos a celebrar os anos de casado, e gostei bastante do concerto do Paulo com um pianista também, não é? Isso, E Tom. o Tom. E não sei, foi ali uma conexão qualquer, gostámos tanto que e depois fomos falar também com o Paulo e houve também alguma identificação, uma pessoa simpática e temos mantido contacto. E o Paulo, eles pode explicar melhor e também vamos deixar aqui um clipezinho, não é? De uma música do Paulo. Vou dar um bocadinho a opinião de como eu vejo a sua música, que é samba dissonante, será um bocadinho? Eu acho que é uma boa interpretação. É um Eu samba. achei, eu achei curioso, porque é um samba que não é um samba tradicional, não é? É assim, eu achei graça, eu gosto muito, eu gosto muito. Que legal. E Eu tem acho que ali é uma, uma certa ironia também, não é? Aham. Eu acho que é uma excelente interpretação, sim. Eu acho que eu faço, misturo um pouco de samba, mas como paulistano, né? Sim, Como uma pessoa de cidade grande e tal, não sei o que lá, a gente sempre tem muita influência e é sempre uma mais coisa já urbana, não é? Mais urbana também, não é? mais urbana, Está exatamente. bem, está bem. Então é isso mesmo. Eu procuro beber um pouquinho nas fontes, mas faço uma mistura mais menos tradicional, né? Então Pois. em alguns momentos minha música se aproxima mais do samba tradicional, mas em outros momentos nem tem coisas que nem são samba, são outros estilos misturados, né? É uma Sim, mistura. sim, 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 exatamente. Mas antes de filosofar, depois temos a hipótese de ouvir mesmo. Ah, Está bem? então, Olha, Paulo, então, a minha ideia, como sabes, desta série de entrevistas é um bocadinho falar com vários tipos de profissionais e perceber como é que eles estão a lidar com a crise e visto que o tema do meu canal é resiliência, penso que se aplicará a todas as áreas. E também a música e as artes é uma área que também foi afetada, acho que foram todas, mas que também tem, obviamente, uma forma de lidar, oportunidades e etc. E eu gostava também de ouvir de ti. um, Aqui em Portugal, de facto, a indústria também foi afetada pelo distanciamento social. Como é que está a indústria da música? Como é que está a reagir no Brasil? No teu caso particular, que também estás dentro desse setor. uhum. Olha, eu dei uma olhada nas coisas do canal, achei muito legal o tema e eu acho que Obrigado, obrigado, muito pertinente para esse momento também, né? obrigado. E a gente tá lidando, assim, tá bem difícil, né? Para a indústria da cultura em geral, a gente está enfrentando bastante dificuldades, né? No meu Pois, caso particular, como eu tenho é, eu trabalho numa escola também como professor e ok, a escola como professor de música, né? ok, E a escola tem mantido as atividades. Então, eu não perdi tanto nesse aspecto, porque a parte relativa à escola, a gente está também com muita resiliência, buscando formas de dar as aulas online para os alunos, né? E está sendo uma mudança muito grande e a gente tem conseguido. Agora, por parte dos shows e do trabalho artístico, a sim, gente está tentando sobreviver, fazendo parcerias à distância. E como eu estava te contando, eu tinha um convite para ir para os Estados Unidos que acabou se transformando num peço show desculpa, online. sim, estava aqui a tocar, Então, peço desculpa, sim, sim. esse show online a gente vê como uma oportunidade também de transformar o que a gente faria num outro Sim. produto. Então, acho que as saídas têm sido por aí, né? Parcerias. Então, para tentar perceber um pouco, portanto, é um género de concerto online e as pessoas
Compram os bilhetes à mesma? Como é que funciona? É. Na verdade, nesse caso, algumas pessoas estão resolvendo dessa maneira que você falou. Nesse caso, eles encomendaram para a gente, é uma instituição que chama Arts Midwest, e Ok. eles encomendaram um show para a gente, que eles estão financiando, e a gente vai fazer, mas não é uma live, não é um show ao vivo, é um show gravado que nós vamos mandar para eles passarem nos lugares onde a gente iria, ou deixar Então, disponível. tipo, passam e as pessoas estão, tipo, sentadas a ver? Eu não sei se as pessoas Ah, estarão juntas ou se ok. estarão cada um na sua casa. Pois É eles um material. têm... É. E Ah, ok. Tá então bom. a gente faria lá uma série de provavelmente uns 40 shows e workshops durante 40 dias. A gente toca praticamente todo dia, até mais. Ah, ok. E aí são Uhum. workshops em escolas para criança pequena, para criança, para adulto, para high school. Então, Então, workshops de música? sim, workshops sobre música Música brasileira, brasileira. trabalho, Boa. Ok. Então, nesse caso, a gente Não se perdeu isso. Não se perdeu essa é, possibilidade. não é a mesma coisa, né? É diferente, mas abre outras possibilidades. Uma das cidades que a gente visitou o ano passado, por exemplo, que é Menominee, que é em Minnesota, Sim. a gente a gente vai fazer uma parceria com a faculdade e eles vão tocar uma música minha lá. Eles interpretando a música de lá e a gente interpretando a música daqui com o meu grupo. E a gente vai juntar online. Ah, tá bem, tá bem. É. Interessante, pá, interessante. Muito bem. Paulo, e também, assim do que tu vês, da tua experiência, não é? Que oportunidades é que tu vês para a crise no setor da música? Ou seja, nós também gostamos de ouvir casos, não só para aqui para Portugal, mas para o Brasil, que possam haver para poder ajudar outros músicos que possam ter, usar também a criatividade para ter ideias e para dar a volta um bocadinho do que possam fazer neste tempo. Uhum. Olha, eu acho que coisas como essa são as possíveis soluções. Agora, por exemplo, eu fiz uma parceria com o Tom Maciel, que é esse músico que tocou comigo aí, né? Ok? Uhum. É uma, eu achei interessante pelo seguinte, eu tenho feito não só com ele, mas com outros artistas também. São coisas que a gente já poderia estar fazendo antes da pandemia. Não dependia da pandemia para a gente estar tocando online assim, né? Uhum. Mas, de uma certa forma, essa situação acelerou alguns processos de encontros online que já Sim. seriam possíveis, mas que foram agora eu ainda não estou vendo direito como transformar isso, vamos dizer, em renda para os músicos. Acho que em contato, em fazer a gente manter a arte viva, eu acho que isso aí está acontecendo, né? A gente tem procurado agora a questão da renda mesmo, quer dizer, e das pessoas que trabalham nos espetáculos ali, por exemplo, como hold ou como técnico de som Uhum. ou as próprias casas de cultura e tal, a Uhum. gente vai ter que ir junto maneiras, né? Porque é difícil, né? Uhum. Claro, ou seja, não, isto nós olhamos para as oportunidades, mas não deixamos de admitir que é sempre difícil, não é? Não é negar os problemas, mas tentar encontrar aqui não só oportunidades como eh, mudanças. Ou seja, eu ia perguntar, porque por vezes tempos diferentes e difíceis desvendam vistas mortas, não é? Às vezes no negócio acontece, por exemplo, sei lá, por exemplo, quando o Blockbuster deixou, as pessoas deixaram de alugar filmes, não é? E começou-se a ver, Sim, mudou. Há aqui alguma coisa desse estilo, por exemplo, em que se começa a mudar algum paradigma na música, formas de fazer coisas, desenvolver canais, etc. então, coisas que já estavam possíveis e estavam latentes, tipo essa questão por exemplo, essa entrevista nossa online, era uma coisa que a gente já podia estar fazendo antes, você já estava fazendo antes da Há pandemia, mas entrevistas online, sim, sim, sim. né, são coisas que estavam aí, mesmo o exemplo que você deu do Blockbuster, a gente tem agora todos os streamings de música tal, que passaram, talvez nesse período, a estar mais ativos, né?
Mas é um período ainda que... Exatamente. Ou seja, o digital acabou por ter um boost brutal. As pessoas em casa a descarregar música, a ouvir música, não é? Sim, sim, Ok. sim. Com certeza vai ter uma mudança que não vai voltar, eu acho, que vai Pois, ser uma mudança que vai permanecer, né? pois. Acho que alguns ganhos a gente vai ter, né? E a gente precisa saber administrar eles, assim, né? Eu acho que essa questão como eu disse, a gente consegue manter a arte viva, a gente enquanto artista, assim, e dá sentido para a gente na vida como artista, né? Sim, Agora, a questão da sobrevivência financeira, ainda a gente precisa vislumbrar caminhos mais pois. possíveis. De facto, aqui, lá está. A música vive muito da presença, não é? Portanto, a presença física das pessoas, não é? Foi como a gente se encontrou, né? É verdade, é Nós, verdade. nós nos encontramos, Não é né? a mesma coisa, não é? Não é a mesma coisa. Não, Não é? mas acho que uma hora vai voltar, né? Quer dizer, tende a Pois. voltar, nem que seja devagar, em outros. Uma coisa que pode ser um ganho, por exemplo, é estou imaginando aqui agora, né? Mas uma valorização do artista Ok. e talvez espaços menores onde se possa ouvir com mais qualidade, né? Talvez aquele modelo dos grandes shows em estádios seja abandonado, Ok. favorecendo pequenos espetáculos onde as pessoas, até em função disso, estejam dispostas a pagar mais porque passam a sentir a importância daquele evento. Interessante, interessante, exatamente. Mais personalizado, E, mais. Pois, vê-se um bocado isso também no turismo. As pessoas a irem mais, aqui em Portugal, não sei no Brasil, mas a irem mais para o interior. Turismo e não sim, só. Turismo e não só, viver mesmo. As pessoas irem mais para o interior, em que procuram mais segurança, mais um espaço mais intimista, mais aliado dos grandes centros urbanos, não é? aham, E estou a perceber, isso é interessante o que está a dizer, sim. sim. E talvez até soluções mais sustentáveis do ponto de vista de meio ambiente, né? Ok. Soluções que sejam menos agressivas, né? Do ponto de vista porque a gente se acostumou muito com aquela coisa de massa, né? Então, Massa, massa, sim. o show é bom quando é para, sei lá, num estádio gigante com não sei quantas pessoas, né? E a gente sabe que muitas vezes as experiências mais ricas podem estar nos ambientes mais íntimos, né? Onde você pode ver o artista mais de perto. Então, Sim. talvez isso seja uma das saídas, né? Sim, eu de facto o concerto, aquele conceito do concerto que nós vimos, Uhum. era um barzinho, nós temos um barzinho pequeno, à noite, assim poucas pessoas, uma guitarra, não é? E um piano, não foi? Foi um bocado esse o... Isso. Agora, também vai de gostos, não é? Há pessoas que gostam depois de Ivete Sangalo, não é? Ah, sim. Bom, eu também acho Levanta a legal. poeira! É, é bom também, Também é né? bom. Por isso é que eu estou a dizer, há gostos para tudo, não é? E sei lá, Rolling Stones, ou sei lá, os Coldplay, ou Rolling Stones, aquilo são grandes concertos, não é? Que vive Aham. até o Círculo de Soleil, o que for, aquilo vive da grandeza, não é? Acha que os músicos podiam estar mais bem preparados? E, em segundo lugar, em relação aos apoios que há no Brasil, acha suficientes apoios do governo, da cultura? Olha, se a gente começar a falar do governo aqui, eu Ui, vou ter que defender, né? então, No mas diga, então isto é assim. a gente está quer dizer, com uma situação específica agora com esse governo Sim, que, sim. com relação à cultura, tem uma visão muito negativa, né? Assim, muito retrógrada. Aham. Então, quer dizer, se a gente já teve situações, eu já fiz vários projetos com apoios governamentais em Sim, comunidades, por exemplo, parcerias. Nos anos ali de 2010, por volta de 2010, eu tive um projeto grande numa comunidade próxima de São Paulo, que eu fiz uma residência artística patrocinada pelo governo federal. Depois, na época da Dilma, piorou um pouquinho e agora está muito ruim.
no governo Bolsonaro a questão da relação com a cultura. Mas Inclusive, é pouco apoio ou só apoio a algumas áreas? não, a gente até agora, para você ter uma ideia, a gente já teve uma mudança a gente perdeu o Ministério da Cultura, a gente não tem mais Ministério Ah, da Cultura, aham. né? Foi transformado numa secretaria e essa secretaria já mudou de secretário umas 4, 5 vezes. Eu já nem sei mais quem é o secretário, mas um deles inspirou a música que eu vou tocar hoje aqui para vocês, que foi ele fez um discurso tão retrógrado. E não sei se você ficou sabendo aí, mas foi um Peço discurso desculpa, eu muito... não tenho acompanhado. Não tenho, eu acompanhei em relação à saúde, mas a cultura confesso que não acompanhei. Um dos convidados a ser secretário da Cultura fez um discurso imitando o Goebbels, que era o secretário do Hitler, né? Ah, sim, eu ouvi qualquer coisa. Sim, já estou a ver. E ele Pois. foi demitido no dia seguinte, né? Ele E citou alguma coisa que o Goebbels tinha dito, não era? o discurso dele era praticamente uma cópia do discurso do Goebbels. Então, foi um negócio muito pesado. E a música que eu preparei para tocar para vocês, inclusive, é uma música que eu fiz nesse dia, Ok. porque eu achei Então, a gente está numa situação com relação ao apoio governamental à cultura muito ruim, assim, nesse momento no Brasil, né? Independente da pandemia, a gente tem um governo que realmente não dá atenção, não vê a importância e não apoia as iniciativas Ou seja, nós aqui, em geral, quer dizer, em termos de apoiar o mínimo, o Estado Social funcionou. Ao nível das empresas, ao nível da cultura também é muito criticado. Tem sido alvo de muitas críticas também. Uhum. Mas ao nível das empresas, ao nível dos particulares, em geral, houve a atuação do Estado Social. A minha pergunta que é assegurar o mínimo enquanto a pandemia não é resolvida. Em relação ao Brasil, isso da cultura nem sequer ajudar os trabalhadores independentes, precários, etc., não houve nenhum apoio. Sim, houve agora um apoio que é uma lei que chama Aldir Blanc, que é um compositor bem conhecido aqui de São Paulo, que morreu recentemente, Ok, inclusive em função da Covid, e tem uma lei de apoio que foi aprovada recentemente, que seria para apoiar artistas e técnicos e pessoas que trabalham nesse setor, mas que não foi uma iniciativa do governo federal, foi uma iniciativa como é que se diz, de alguns deputados e tal que conseguiram passar essa lei. Que eu saiba, e tem um apoio que o governo está dando para a economia no geral, para as pessoas com pouca renda, né? ok. Mas a política de cultura é muito ruim, né, no geral. Assim. Política, pois. Ok, É. estou a ver. Tá bom, Paulo. Olha, é como estamos, mas ainda bem que o Paulo continua ativo, continua aí também. Vejo que também tem aí várias áreas, é a área do ensino, também é bom, não é? Sim, sim. Agora, se calhar quem está mais a sofrer é aqueles que vivem só da música, não é? Não tem, mas não há dúvida. Os que estão só tocando estão numa situação bem ruim atualmente, tentando talvez dar aulas online, mas os meus colegas músicos, exclusivamente músicos, né, estão numa situação bem difícil Pois. e acho que a gente precisa, a médio prazo, ter alguma mudança, porque, quer dizer, as coisas precisam começar a voltar daqui a pouco, né? Não sei como, dentro de uma maneira segura, mas a gente precisa voltar ou encontrar novas formas de viver, mas Pois. vamos nisso. Olha, sabe que eu posso lhe contar uma experiência minha. Eu também já fui músico, mas já há muito tempo e toquei. Que legal! Ainda toquei um dia, ainda vamos tocar. Mas eu toquei num. Pronto, mas isso foi antes de já há algum tempo. E noto que amigos meus dessa altura, dessas bandas, agora vejo que eles estão a. Alguns que depois, entretanto, saíram, estão a voltar e está-se a fazer aí coisas novas, criar coisas novas. Eu acho que também nestas fases, talvez pela necessidade, pelo isolamento, eu acho que a criatividade também, não sei se sentiu isso, também é fomentada, não é? E a Sim, sim, vontade de voltar a fazer. sim, sim. Acho que tem essa tensão que é positiva muitas vezes, né? De você
ter que achar canais também de fazer uma catarse, de botar a Catarse, coisa para fora. catarse, Né? exatamente, exatamente. Então Boa, boa. acho que realmente as coisas vão surgindo, né? Mas eu acho que para quem e a gente tem que achar válvulas de escape, né? Jeitos de fazer, né? E as pessoas estão buscando, né? Mas eu acho que para o músico que vive de show, de tocar, Tocar só. ainda tá difícil. Assim, que vive só disso, né? Tá difícil. A gente está buscando soluções aí, né? Buscando Claro. essas parcerias à distância e tal. Claro. Paulo, então, pode tocar para nós então qualquer coisa? Claro que sim. Excelente, isso é o mais. A música é mais do que as palavras, né? Deixa eu baixar um pouquinho aqui para vocês Ah, verem o força, violão também. força. Então é aquela música do que tinha falado há pouco? Sim, sim. Ah, É uma excelente. música. A gente tem um bloco de carnaval aqui, né? Ok. E, e essa Aham. música que a gente tocou no bloco é uma marcha rancho, né? Uma marcha, tem as marchinhas de carnaval, né? E a Sim, marcha rancho é uma marcha um pouco mais lenta. legal. Força. Então, essa eu fiz inspirada naquela situação que eu estava te contando do secretário de Cultura, e foi uma resposta ao discurso dele. Não, não tenho medo do escuro, não tenho, mas tenho medo do claro desdém que foi além. Não, eu já vivi tanta coisa na vida, mas não me lembro de ver a ferida assim tão exposta. Canto, lá, 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 tenho minha garganta. Se você também canta, então vamos cantar. Grito, lá, 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 quero cantar bonito. Com nosso canto espantar esse mito para um outro carnaval chegar. Não, não tenho medo do escuro, não tenho, mas tenho medo do claro desdém que foi além. Não, eu já vivi tanta coisa na vida, mas não me lembro de ver a ferida assim tão exposta. Canto, lá, 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 tenho minha garganta. Se você também canta, então vamos cantar. Grito, lá, 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 quero cantar bonito. Com nosso canto espantar esse mito para um outro carnaval chegar. Lá, 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 lá. La 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 ya, la la ya, la la ya, la 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 ya. Canto, la 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 ya, tenho minha garganta. Se você também canta, então vamos cantar. Grito, la 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 ya, quero cantar bonito. Com nosso canto espantar esse mito para um outro carnaval chegar. Com nosso canto espantar esse mito para um outro carnaval chegar. Bem, fantástico. Legal, muito bonito aí, Paulo. Legal, muito Fantástico. bom. Muito bom.